Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Exatamente mais um episódio para você. Este é o de número 13. Comigo aqui, Felipe Feliciano. E aí, Felipe? Isso aí, prazer em estar aqui em mais um podcast Exatamente. Prazer, Carles, em estar junto aí nesse projeto, para a gente poder levar cada vez mais conhecimento para as pessoas sobre a mente dela, sobre a hipnose e sobre quão incrível é a mente humana. Esse episódio tem um número emblemático, 13, né? Para muita gente é sorte, outras pessoas é azar, tal. Mas tem alguma conexão em relação a isso ou não tem absolutamente nada a ver com o que nós vamos falar? Isso tem a ver com aquela regra da mente, o que é esperado tende a ser realizado, né? Que nós já falamos nos episódios anteriores. Se você acredita que o 13 vai ser positivo para você, vai te dar sorte, você vai se mover a acreditar que o seu dia foi incrível só porque você olhou no relógio ou viu o número 13. E se você acha que não, você vai falar, ixi, hoje é o dia que as coisas ruins acontecem e claramente elas acontecerão. Sim. Mas hoje, a sexta regra da mente, desse conjunto aí de 7 regras da mente, estamos quase fechando as regras da mente. Espero que você esteja gostando dessas regras. Se ainda não assistiu, volta lá desde o 8º episódio para assistir as regras da mente. E hoje, no 6º episódio, a gente vai falar sobre a sexta regra da mente, que é, no 13º episódio, a gente vai falar sobre a sexta regra da mente, que é um sintoma físico emocionalmente induzido por um longo período tende a causar mudança orgânica. É mais ou menos aquilo, ó, teu organismo vai falar para você está pedindo tanto isso aí que eu vou te dar de presente. Exatamente. Essa sexta regra da mente, ela fala do qual a capacidade que as sensações e emoções negativas têm de causar sintomas para nós, como nós já falamos várias vezes, e se essa sensação persiste e se esse sintoma persiste, ele causa mudança orgânica no nosso corpo. Isso para diversas questões, né? Então, assim, se a pessoa está achando que, de repente, ela ouviu algum amigo próximo que teve, sei lá, um probleminha cardíaco, alguma coisa assim, e ela começa a internalizar aquilo ali, e ela vai levando, vai gerando um grau de estresse, vai gerando uma preocupação maior. Isso vai dando sinais para o organismo e realmente, se aquilo permanecer, pode haver aí, vamos dizer assim, uma sequência de ações que podem inclusive levar para aquele infarto, por exemplo. Podem gerar essa mudança orgânica, exatamente. Nós sabemos que o estresse, a raiva, né, essas sensações, emoções envolvidas nisso geram a pressão alta, por exemplo. Né? Quanto mais estressado, né? A gente já falou sobre o estresse, sobre o cortisol, sobre como isso gera uma sensação de luta e fuga. E luta e fuga, a gente tem que aumentar a nossa circulação sanguínea, seja para lutar, seja para fugir, né? Então, sentir essa sensação, esse sintoma durante longos períodos causa mudança orgânica no nosso organismo. Por exemplo, se nós temos a pressão alta durante longos períodos e não a controlamos, seja através de uma terapia, seja através de um medicamento, o nosso coração potencialmente vai tender a precisar ser mais musculoso, porque ele tem que controlar e seguir bombeando mesmo com aquela pressão alta. E sentir essa sensação que causa pressão alta durante longos períodos vai causar essa mudança orgânica no coração, na composição do coração, que e essa rigidez é uma das maiores causas do infarto, por exemplo. E como a gente falou, na verdade, essa sensação, né, esse medo que é criado, essa imagem que você está projetando, ela está relacionado a uma atividade, né, a um comportamento da mente, mas se ele permanecer, ele vai desencadear um outro comportamento físico. Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, tem estudos hoje que dizem que se você desenvolve a obesidade, se você é um obeso durante 3 a 5 anos prévios antes de você engravidar, antes de você ter um filho, né, principalmente se tratando do homem, as chances de você modificar as composições do seu espermatozoide para mandar um DNA que é propenso a engordar são muito maiores.
Então, essas sensações já são comprovadas que alteram composições do nosso DNA, inclusive. Nossa. As emoções que a gente convive, as sensações que a gente lida, mudam fisicamente, organicamente o nosso corpo em relação a tecidos, órgãos e etc., mas também modificam coisas básicas como o nosso DNA. E, entrando num assunto ainda mais polêmico do que isso, sensações e emoções negativas ativam genes, né, no nosso DNA que são causadores de doença, como o câncer, por exemplo. Nós já falamos que o nosso corpo ele não é burro, ele não é incapaz de produzir, ele não produz mais de uma vitamina, menos de outra, produz mais ou menos células porque ele é incapaz. Algo acontece para que aquela produção celular, o que acontece num tumor, por exemplo, seja disparada. E potencialmente as chances são que as emoções, sensações e emoções negativas são os gatilhos que estimulam essa produção acelerada. Então, hoje é sabido, por exemplo, por convívio com pessoas que têm cânceres, que amargura, a raiva, mágoa, essas sensações que são corrosivas, né, elas são potencialmente causadores de cânceres. Você ficar remoendo coisas, remoendo perdas, remoendo traições, essa sensação ela é tão maléfica para o nosso corpo, né, gera sensações tão ruins que elas são potencialmente causadoras de câncer para a gente, muito mais do que outras tantas emoções. E aí vai bem nesse sentido, que você não está gerando um estímulo negativo apenas, né? Esse estímulo negativo, ele vai ganhando tanta força, como você disse, ele vai lançando ali substâncias no seu organismo que acabam deixando esse terreno propício para que outras coisas piores aconteçam, né? Porque você se manteve naquela linha mais difícil, mais dura, que está agredindo primeiro a sua mente e daí ela começa a agressão ao seu organismo. É isso que as pessoas falam, né? Não faz isso, você vai ficar doente, ficar pensando só nisso, né? É uma maneira simplista, mas ela tem muito conceito e esse estudo todo, né, realizado que confirma tudo isso, né? Que numa linguagem popular, pensamentos ruins vão atrair coisas ruins, vão te fazer sentir mal, né? E realmente, em potencialidade, eles vão ganhar muita força ruim dentro de você e vão te trazer consequências sérias. É bom ficar alerta. Sem dúvida. Um outro exemplo muito comum onde isso acontece, por exemplo, pessoas que vivem em constante conflito, em constante guerra, tendem a ter uma maior probabilidade de inflamação das amígdalas, por exemplo. Não sei se você sabe, se você que está me ouvindo, mas as amígdalas elas são órgãos de proteção, elas são glândulas de proteção do nosso corpo. Elas são as maiores produtoras de glóbulos brancos, de defesas do nosso corpo. E quando nós estamos em ameaça, seja ela comportamental ou não, nós já falamos que a nossa mente não difere o que é real do que é imaginário. Então ela não entende que nível de ameaça é essa, mas de toda forma o corpo se prepara para que a guerra aconteça, para que a ameaça aconteça ou para reagir positivamente, contrariamente àquele estímulo, àquela ameaça. E aí, você cultivando esse medo, esse risco e etc., muitas pessoas acabam tendo infecções na garganta uma vez, duas, três, quatro, várias seguidas, ao ponto de mudanças orgânicas acontecerem, aquela amígdala ficar tão grande ou tão deformada ou tão sobrecarregada que é preciso você ir lá e tirar as amígdalas. Quantos casos acontecem como esse? E aí, nesse caso, com certeza você conhece alguém que já tirou as amígdalas. De novo, as amígdalas não cresceram porque elas são incompetentes. O corpo não estimulou aquelas glândulas a produzirem mais defesas porque ela é incompetente. O corpo tinha uma razão para isso, que era te avisar. E o que acontece na maioria esmagadora dos casos é que a hora que você tira a amígdala, para de ter a amidalite e começa a ter faringite. Certo? Então você está tentando tirar o aviso, mas o problema está lá, né? É igual você tentar tirar a campainha da sua porta esperando que ninguém vai mais bater nela. A hora que você tira a campainha da porta, as pessoas vão bater palma, depois as pessoas vão gritar.
Você pode fazer o que você quiser. E o nosso corpo é da mesma forma. Enquanto a gente não entende os avisos que ele nos dá, e as doenças, os sintomas são avisos de que algo está errado e que a gente precisa olhar para isso, o nosso corpo vai seguir nos avisando. E esses sintomas, como eu já disse, se seguem por longos períodos, causam sim mudanças orgânicas no nosso corpo. E é importante a gente frisar, né, Felipe, que a gente não está falando aqui que a pessoa não tudo é fruto da sua cabeça. Não, você pode carregar, como você falou, né, estruturas no seu DNA que vão deixar você mais vulnerável a ter uma determinada doença e tudo mais. Mas se você tem isso, né, tem essa probabilidade e foi diagnosticado, às vezes a gente vê muitos casos assim, nossa, mas aquela pessoa é tão calma, ela é tão tranquila, tal, e ela teve um infarto, ela teve um problema, tal, não sei o que, papapá, né? Porque daí as pessoas começam a fazer a comparação, né, a associação, né? Não, mas isso não tem nada a ver, porque aquele cara é super tranquilo, de boa, tal, e ele nunca fez nada. Primeiro que ele pode estar sendo tranquilo e calmo aquilo com as outras pessoas, mas ele pode estar mascarando. E justamente por isso que ele, justamente por não conseguir colocar as emoções para fora, que ele as acumula e as reações orgânicas acontecem. Mas pode ser também que ele realmente seja uma pessoa calma, tranquila, e por uma questão de herança genética ele tem aquele problema. E aí o pensamento positivo pode ajudar ele na cura também, fazer o efeito contrário de ajudá-lo nesse processo da cura. Sem dúvida, o princípio do compounding ele vai nos ajudar, né? Ele vai ajudar para que a gente se motive a isso. Mas fazendo um contraponto a isso que você disse, nós potencialmente temos propensão genética a uma série de questões, né? Nós temos propensão genética a isso, aquilo outro, a uma lista de doenças. Mas por que cargas d'água essa doença é ativada pela sua carga genética e não essa outra? E não a outra. Por quê? Em geral, isso acontece porque a emoção é o que faz aquilo ser desencadeado. Quantos casos, por exemplo, de câncer de mama, onde a mãe tem câncer de mama e tem 4 filhas. 2 filhas têm câncer de mama e 2 não têm. Por que 2 têm e 2 não têm? A estatística, se nós fôssemos seres estatísticos, né, a medicina e a estatística diria, é estatística, 50% das vezes onde mães têm câncer de mama, a filha vai ter câncer de mama. Mas eu quero propor a reflexão do oposto, que sensações e emoções negativas que são transmitidas de geração após geração que ativam exatamente as mesmas propensões genéticas. Quando esse comportamento é repetido, e uma vez que eu, como pai, eu como mãe, tenho essa emoção, esse comportamento e estimulando essa emoção, qual a probabilidade de eu não passar essa mesma programação para o meu filho, para minha filha, e que ela repita essa mesma programação? Então, eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas e até buga um pouco a cabeça das pessoas, mas é importante elas entenderem que enquanto elas acreditarem que as coisas acontecem, que nós adoecemos pura e simplesmente por aleatoriedade, a gente deixa de entender o quão sábio o nosso corpo é para se curar, mas também para adoecer. Perfeito. Dessa forma a gente fecha esse episódio. Fechamos o 6º episódio. Na verdade... 6º episódio não, o 13º episódio e a 6ª regra da mente. Muito bem, senão as pessoas vão ficar perdidas aí na numeração, né? Mas é isso, gente, olha, com muita alegria a gente fecha o 13º episódio aqui do Exatamente. Tenho certeza aí que você está trazendo muito conhecimento para o seu dia a dia, para a sua vida, e a gente sempre lembra, né? Se você perdeu algum episódio, procura lá no feed, nos históricos aí que você vai encontrar os primeiros podcasts do Exatamente, pode vir acompanhando desde o primeiro para você ir tendo toda uma sequência desses assuntos que nós estamos tratando aqui desde o primeiro episódio. A gente fica por aqui e até a próxima edição do Exatamente. Tem perguntas? Pode mandar diretamente para o Instagram do Felipe Feliciano ou então aqui nos comentários também você pode deixar aí o seu questionamento que Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, pessoalmente responde. Você não tem aquelas maquininhas que ficam respondendo, não. É um a um, né? Respondo pessoalmente. Vai ser um prazer responder e trazer sua dúvida aqui. Foi um prazer ter você por esses minutos e espero que você esteja gostando do nosso podcast Exatamente. Até a próxima, pessoal. Até lá.